Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma bela quinta-feira. Tivemos uma interrupção na semana passada, eu peço desculpas novamente e agradeço a compreensão. Tive uma reunião de trabalho, mas retomamos e daremos continuidade à leitura do livro Autodescobrimento, uma busca interior, hoje especificamente, capítulo 8, Os Sicários da Alma. Mas antes eu gostaria de convidá-los a um momento de introspecção, silenciando o coração, os pensamentos, para que possamos nos elevar ao Altíssimo, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pelo dia, agradecendo pelos momentos com os entes queridos, pelo aprendizado, pela companhia dos benfeitores. E que possamos, neste instante, aproveitarmos a oportunidade de estudo, de crescimento, de reflexão, e que possamos nos convertermos com humildade em mensageiros da luz, em instrumentos da espiritualidade. Possamos a cada passo tornarmos-nos melhores. Que assim seja. O autodescobrimento, uma busca interior, uma grande viagem, a maior das viagens, uma odisseia, uma epopeia, se preferirem. Agora no capítulo 8, já avançando, são 12 capítulos, passamos da metade, nós vamos falar sicários, né, uma referência a assassinos, aquilo que assassina a alma, prejudica a alma, aquilo que nos fere, que nos atrapalha. Então são 3 tópicos que a Joana de Ângeles vai, de forma magistral, aprofundar, trazer boas reflexões. Então eu vou trazer novamente alguns parágrafos, apenas como ensejo para a reflexão, o diálogo, a conversa. Então, no capítulo 8, no eixo passado, olha que interessante, o primeiro sicário da alma que ela apresenta é o passado. Qual a nossa relação com o nosso próprio passado, com a nossa história? Nós, tanto no livro Plenitude, quanto em outros capítulos do livro Autodescobrimento, nós falamos muito sobre a psique humana, falamos muito sobre o complexo de culpa, sobre as dificuldades do perdão, do auto-perdão, as agruras da convivência. Então, nós precisamos desse enfrentamento, valorizar, respeitar, acolher, abraçar a nossa história, reconhecendo os nossos erros e os nossos equívocos, mas não no intuito de buscar vitimização. Muito pelo contrário, é um enfrentamento que promove libertação. Não é um esquecimento artificial, já que esquecer ou não é um atributo, um recurso mnemônico. Então, o nosso intuito não é um esquecimento, mas sim um entendimento novo do que foi anteriormente a nossa existência. Foram aquelas escolhas que nos trouxeram onde estamos hoje. Então, o primeiro parágrafo. Uma análise tranquila das ocorrências infelizes desperta a consciência para encontrar meios de diminuir-lhes as consequências. Então, uma análise tranquila. Veja, toda a série psicológica falando sobre essa viagem interior, falando sobre esse auto-enfrentamento, o autodescobrimento. Então, inevitavelmente, nós vamos tocar no passado. Nós vamos tocar nas nossas vivências, em lembranças difíceis, não agradáveis, momentos em que nos sentimos ou fomos vítimas, momentos em que nos sentimos ou fomos agressores. Geralmente há uma relação muito próxima, né? Bem interdependente. Não existem só vítimas e não existem só agressores. Mas é uma história muito pessoal, então é algo muito particular, muito íntimo. Mas a análise precisa ser tranquila, para ser sincera, para nós desarmarmos as resistências que nos impedem de assumirmos as responsabilidades. Não cairmos nas ilusões e nas enganações. Auto-enganações, né? Então nós diminuímos as suas consequências. Porque essa foi uma superação muito importante para a gente, um grande aprendizado. Não é porque eu ignoro, ou eu reprimo, ou eu finjo não existir que aquilo está resolvido. Muito pelo contrário. Aquilo vai atuar com muito mais intensidade e conduzir a minha vida com muito mais propriedade do que se eu a reconhecesse, a enfrentasse, lidasse com ela. Então, o fato de eu não tornar consciente não significa que ela não atue. E muitas vezes comande a minha vida.
Então, aquele que não opta por esse enfrentamento não consegue a sua transformação. Então, isso cria condições propiciatórias para um futuro mais equilibrado, através das oportunidades e realizações presentes. Porque ao assumir os erros, reconhecê-los, eu aprendo com eles. Ao aprender com eles, eu consigo acertar mais no momento presente, ou pelo menos cometer novos erros, não os mesmos, libertando-me desse círculo, desse círculo vicioso, de repetir as mesmas projeções, as mesmas dores, as mesmas mágoas, as mesmas histórias, ininterruptas vezes. E aí no segundo parágrafo, mesmo quando os conflitos decorrem como efeitos reencarnatórios, ou seja, expandindo para outras experiências, quando buscamos um exercício mnemônico, enquanto encarnados, nós temos um limite temporal, maior ou em menor grau, dependendo da pessoa, dependendo da situação, mas nós vamos rememorar experiências dos 4 anos, 6 anos, o que já é bastante difícil. Se você parar para pensar, quantas lembranças você tem dos seus 6 anos, seus 4 anos, é difícil. Bom, nós temos um limite temporal. Há coisas, situações, emoções, experiências que muitas vezes não vamos compreender nessa jornada de forma direta, porque nós não temos uma imagem muito clara associada a ela. Podem ser experiências e lembranças de outras reencarnações. Então ela comenta, mesmo quando os conflitos decorrem como esses efeitos reencarnatórios, que se manifestam como psicopatologias, de angústia, medo, insegurança, sob o aguilhão do remorso, de algo inexplicável, incompreensível. A conscientização do bem que se haja feito, e ainda se poderá fazer, produz um lenitivo que suaviza os conflitos, facultando a disposição sincera para reabilitar-se. Ou seja, mesmo quando eu não consigo, buscando nesse exercício de viagem interior, de rememoração, encontrar uma explicação plausível para aquela emoção, para aquele medo, para aquela dificuldade, para aquela aversão, nós temos um roteiro seguro. Nós vamos sempre atuar na senda do bem, da bondade, da virtude, dos valores, mesmo ainda não tendo uma compreensão completa. Então, é uma luz, é um farol potentíssimo, inapagável. Quando eu estou em dúvida e ainda não consigo entender o porquê, já que essa autoanálise é longuíssima no tempo, para não dizer ilimitada, pautemos as nossas escolhas nos princípios de elevação moral, de elevação da consciência. Ou seja, o exercício da generosidade, do perdão, da compreensão, do esforço por termos mais paciência, por lapidarmos as virtudes. E mesmo no presente, no atual momento, diante dos tropeços da vida, nos reerguermos o mais rapidamente possível, retomando o esforço de aprimoramento pessoal. Então, há situações... Houve só um... Não sei se... Perdão. Claro. Não, à vontade. A possibilidade de pelo menos enviar esse outro lá aqui. Sim. Não sei se são vocês. Por mim, sintam-se à vontade. Eu não posso participar. Você entendeu? Tem essa questão. Não sei. Sim. Sintam-se à vontade. Perfeito. Perfeito. Então foi uma pausa oportuna. Psicopatologia, gente. Uma pausa oportuna. Então, isso é interessante. A nossa mente, o nosso pensamento, trabalhando em intensidade, a gente vai reconhecendo esses pontos de encontro. Então, sintam-se à vontade. Nós estamos tocando, trabalhando com assuntos muito difíceis. Obrigada. Agora você falou uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica remorando o passado, Sim. mesmo você tendo agido pelo bem. Perfeito. Quer dizer, a gente tem que pensar no passado assim, você agiu bem ou agiu mal, né? Perfeito. E aí vai.
Então, e aí pensar no qual é o papel do passado na minha vida, no presente, no momento agora, no instante. É o que eu posso fazer. Eu não posso mudar o que eu falei, o que eu fiz, o que aconteceu comigo. Eu tenho uma história, mas a forma psicológica de compreender essa história, ela vai mudando. Eu vou me aprofundando, eu vou entendendo, eu vou extraindo outros significados da experiência. São os significados que deveriam elevar a minha consciência, não atrapalhar o meu desenvolvimento. Então, o passado não pode ser um fardo. É uma história, mas que tem um papel específico na minha existência, impulsionar-me para os meus objetivos, para os meus princípios, para os meus ideais. Ainda que eu tenha sido vítima de algumas experiências difíceis. Isso acontece. Nós estamos no mundo... Então, é algo bastante complexo, porque aborda a dor do ser humano, e a gente precisa respeitar a dor do ser humano. Então não é uma coisa que eu posso impor. Ah não, esquece isso, não liga para isso, você está muito assim, você está muito assim. Eu preciso respeitar o momento da pessoa. Porque esse é um trabalho íntimo, que eu não posso fazer por ela. Obviamente, eu posso dar um conselho, eu posso oferecer o meu consolo, posso oferecer um fortalecimento, conhecimento, eu posso compartilhar o que eu tenho, mas a decisão do que ela vai fazer com aquela dor, aquela injustiça que ela recebeu, aquela ofensa, é dela. Então, se ela ainda não está em condições de compreender a necessidade de se libertar, porque o que ocorreu ela não tem mais poder de mudar, ela vai precisar reviver aquilo não sei quantas vezes. Aí que é a nossa compreensão, nós estamos buscando isso para nós, não para o outro. Porque senão nós nos convertemos em doutrinadores dos outros. Mas na verdade a tarefa é nossa, eu quero trabalhar o meu passado. Cada um vai trabalhar o próprio passado. Então eu estou preso, ele é um grilhão, ele atua como um fardo, ou eu consigo, apesar de tudo, ainda não amá-lo, mas compreendê-lo, respeitá-lo, abraçá-lo, e ter esses momentos da minha história que são mais difíceis, e às vezes eu vou precisar de um consolo, eu vou precisar chorar, eu vou precisar de um tempo, eu vou precisar ponderar, eu vou precisar ouvir as minhas emoções, sim, mas que eu faça isso na intimidade do meu coração e com o máximo de respeito possível à minha própria história, ainda que ninguém mais compreenda. Eu acho que está com um pequeno mau contato. Então, aguilhando o remorso de algo inexplicável, a conscientização do bem que se haja feito. A gente sempre fez, pelo menos algum bem. Se nós buscarmos na memória, há pessoas que nos odeiam, há pessoas que nos amam. Há pessoas que têm afeição por nós, há pessoas que têm aversão por nós. Então nós estamos ainda nesse momento muito ambíguo do nosso estado psicológico. Nós não conseguimos sustentar um estado de plena justiça, de plena integridade, de plena honestidade, de pleno respeito. E temos que ter consciência disso, para não carregarmos uma culpa infantil. Então, ainda que tudo isso seja inexplicável e eu traga já experiências que nessa vida eu não vou conseguir mudar, e esse passado se faz presente, algo que acontece, por exemplo, na minha história, que me deixa uma marca física que eu não consigo resolver mais nessa existência. Ou uma questão psicológica, ou uma perda de um ente querido que abruptamente foi retirado da minha convivência. Há coisas que eu não vou conseguir explicar, compreender e muito menos mudar. São altamente dolorosas, muito difíceis de conviver. E muitas vezes nós vamos nos lembrar dela todos os dias. Seja pelo espelho ou pelo não reconhecimento da presença da pessoa fisicamente ali no nosso dia a dia. Então, como eu lido com isso? Como eu elaboro todo esse processo? Não posso permitir, já que fizemos uma escolha de transformação moral, de crescimento, que isso me atrapalhe. Não podemos permitir que isso nos atrapalhe. No exame de insucessos, aí nós vamos para os fracassos, as derrotas. Às vezes, muitas vezes não gostamos de falar delas. Às vezes que fracassamos. Mas também são experiências que compõem a nossa história. E precisamos acolhê-las. Então, examinar os insucessos. Uma atitude deve prevalecer. Qual atitude deve prevalecer? A do auto-perdão. Por considerar-se que aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução na qual se encontrava. Porquanto, se houvesse mais conquistas,
ter-se-ia agido de forma diferente, sem atropelos nem desaires. Isso é interessante porque a gente tem o hábito de, nessa retrospectiva, olharmos para o nosso eu, para a nossa personalidade do passado com a compreensão que temos no presente. O que não faz muito sentido, não é lógico. Porque nós, para chegarmos nesse estado de compreensão, justamente passamos por aquela história, passamos por aquela jornada. Ah, mas eu poderia ter poupado muitos desafetos, muitos dissabores. Poderíamos, mas não fizemos. Se não fizemos, não foi feito, acabou. Então, eu vou compreender e fazer daquilo uma base sólida para eu ter onde me apoiar, para alçar saltos, voos mais ousados, mais corajosos. Então, não maldizer a nossa própria história, não maldizer os acontecimentos, apesar de sim, todo sofrimento e toda dor. Então, o auto-perdão é a atitude que a gente precisa manter quando fizermos esse exame de consciência, quando viajarmos novamente ao passado, buscando os insucessos, os fracassos, as dificuldades, às vezes que falhamos com os outros, independentemente do grau. E novamente, nesse embate consigo mesmo, né, permitir que as emoções surjam e você as observa. Então você sentiu raiva novamente? Você sentiu tristeza novamente? Você sentiu vontade de chorar? Você sentiu muita dor, muita angústia, muita saudade? Perceba essa dinâmica interiormente, porque ela vai te dizer muito sobre você e sobre a direção que você precisa tomar para conseguir elaborar essa história. Então, contar para nós mesmos a nossa própria história, esse é um recurso interessante. Vocês já perceberam como muitas vezes as pessoas, elas precisam só dos nossos ouvidos emprestados? Porque elas precisam contar o que aconteceu com elas. Aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, porque tal dia, porque, nossa, a minha história foi isso, eu me lembro daquele momento. Se nós pudermos oferecer esse ato de generosidade, fantástico. Muito bom isso. Temos condições de sermos esse espelho de projeção no momento. Na verdade, ela está querendo só se escutar, ela está querendo ordenar a própria história. E aí, quando você reconhece isso, o ideal é fazer poucas intervenções. Poucas intervenções. Uma ou outra pergunta ali para que a pessoa perceba que você está ouvindo, escutando atentamente, que ela se sinta confortável, que você demonstra interesse, e aí ela tem a possibilidade de desabafar, reeditar a sua história. Agora, há de se entender que isso é extremamente sagrado. Porque muitas vezes, depois desse momento, a pessoa pode se sentir incomodada, né, de ter falado demais da própria vida, de ter contado demais da própria história. Então isso pode gerar uma angústia nela. Não, estava num momento de fragilidade, eu não queria, o que a pessoa vai pensar de mim, se ela comentar com o outro, o que acontece? Então a gente precisa ter muito cuidado quando nós formos esses ouvintes. É algo sério, é algo sagrado, é algo muito íntimo. Então você reconhece que a pessoa está naquela situação, você pode fazer o acolhimento. Se você perceber que está extrapolando o limite da intimidade, você pode fazer uma ponderação. Acho melhor você agora descansar um pouco, pensar, amanhã nós conversamos, tudo bem para você? Vamos mudar de assunto, você está falando coisas muito pessoais, está tudo bem para você? Aí você faz uma intervenção adulta, de alguém que percebe a sacralidade daquele momento e tem a sensibilidade, a empatia, caso a pessoa se incomode de ter revelado demais da própria existência. Agora, se nós também fizermos esse exercício de sermos ouvintes e contadores da própria história simultaneamente, que é difícil, mas é um exercício que a gente pode fazer, também é muito poderoso e traz muitos resultados. Ordene a sua história, busque as suas lembranças, veja o encadeamento de eventos. Você vai perceber quando você foi conduzido, quando você conduziu, quando você agiu com sinceridade, quando você estava com medo. Foi falso, foi falsa. Aí você vai trazendo para si e consegue filtrar o que você vai compartilhar com o outro. Quando você está pensando, você perde o seu pensamento. Quando você fala, você escuta. Exatamente. Ajuda na concentração, para o pensamento não divagar. Principalmente porque há uma parte de nós que não quer que a gente faça isso. É uma resistência muito grande. Então aí você consegue um momento de isolamento, de solidão,
e estabelece, trava esse diálogo com você, muitos resultados, bons resultados acontecem. Aquela era a maneira que caracterizava o estado de evolução na qual se encontrava. Então, se houvesse mais conquistas, ter-se-ia agir de forma diferente. Então, o que a gente pode fazer no presente? Aprendendo com o passado, nos apoiando no passado, nós podemos justamente ampliar as nossas conquistas. Desenvolver mais sabedoria, mais conhecimento para agir, decidir e agir acertadamente. Isso é o que a gente pode fazer no presente. Mudar o passado não é o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é compreendê-lo e também ressignificá-lo. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa. Então, por que o passado pode se converter num sicário da alma, num assassino da alma, naquele que perturba, que aprisiona, que pesa? Porque ele pode trazer uma consciência de culpa, um complexo de culpa, um sentimento de culpa, que conversa com a vitimização, nos torna mais reativos, irritáveis, tristes no sentido pejorativo do termo, ruim do termo, depressivos, sem energia, exaustos, e aí a autodepreciação torna a vida amarga e as relações também amargas. O que na verdade não faz sentido, porque nós estamos justamente no processo de aprendizagem, de descoberta, de transformação. Então nós vamos errar. E aí foram as nossas críticas, e aí é um cuidado até com a nossa saúde mental, muito com as redes sociais. A gente conversou muito no livro Plenitude. Passa-se uma falsa imagem de que as pessoas que estão lá são muito bem resolvidas, são muito felizes, vivem harmoniosamente, têm famílias incríveis, histórias incríveis, já acordam e fazem ginástica, se alimentam bem e estudam, leem 10 livros por dia. Aí você olha para a sua história e sente até uma certa vergonha. Olha para a sua história, para o seu passado e fala: nossa, eu sou um ser desprezível, incapaz, incompetente, o que só reforça a sua autodepreciação. Mas isso só vai reverberar se você carregar um sentimento de culpa. Então a gente precisa converter o que é muito sofisticado, elaborado, difícil, o sentimento de culpa em sentimento de responsabilidade. E assumir com mais tranquilidade isso. Então, seria algo mais prático, a gente não ficar só no mundo abstrato. Quantos debates, quantas discussões nós nos pouparíamos se simplesmente, quando a pessoa fala: mas você errou. Sim, errei. Errei mesmo. Ah, mas não estou me justificando, eu errei. Naquele momento, eu não preciso dar detalhes da minha intimidade. Porque ou não eu errei. Se foi por medo, se foi por covardia, se foi por isso, se foi por aquilo, se foi por egoísmo, se foi por raiva, não sei. Mas eu errei. E reconheço isso com naturalidade. Não preciso sustentar uma falsa imagem de perfeição, que virou um grande vício. E as redes sociais se tornaram um veículo desse vício, viciando muito mais pessoas, porque agora eu não tenho contato só com 20, 30 pessoas. Eu tenho contato com centenas de milhares de pessoas, ou de milhões de pessoas, o que torna essa ação muito mais potente. Uma pessoa se escraviza em sustentar uma imagem de uma relativa perfeição que escraviza outras pessoas que se incomodam por não alcançar aquele ideal fantasioso, fictício. Então nós precisamos nos libertar disso. É um exercício de comparação, de competição. Nós estamos buscando outros valores. Então, o auto-perdão para luarizar a culpa. Então, significa dar-se a oportunidade de crescimento interior, de reparação dos prejuízos, de aceitação das próprias estruturas, que deverão ser fortalecidas. Porque, como diz na conclusão da primeira frase, não implica em acreditar haver agido corretamente. Ou seja, eu não quero me justificar, eu não quero me enganar, eu só não quero me ater ao fato do meu equívoco. Eu já o reconheci, extraí o aprendizado dele e vou revisitá-lo, porque muito provavelmente, numa primeira leitura, eu não consegui assimilar todo o aprendizado, então eu vou revisitando, assimilando novos aprendizados, revisitando, assimilando novos, mas não apegado àquilo que eu fui no passado.
aquela imagem que ele que já não existe mais. Então nós estamos em constante construção. E aí na filosofia, Heráclito diz, isso para mim também é muito especial, faz muito sentido. Nós somos um ser em devir. O que significa isso? Nós não somos seres estáticos. Nós somos seres em construção. Então aquilo que eu lembro de mim, que eu fui, na verdade não é mais. Só serve como recurso para eu ter uma linha temporal e eu poder aprender com aquilo, para me impulsionar em novos aprendizados. Então, não carregar culpa não significa não ter responsabilidade. Não carregar culpa, né, quando a pessoa muitas vezes insiste que eu sustente aquela culpa, eu não sei se vocês percebem isso, mas uma pessoa que tem complexo de culpa é muito fácil manipulá-la, é muito fácil dominá-la. E é triste isso, porque há pessoas que manipulam. Há pessoas que tentam conduzir, que tentam tirar proveito dessa fragilidade de uma pessoa que carrega esse complexo de culpa. Então, se você percebe que aquela pessoa tem essa dificuldade, veja o seu posicionamento e não se permita utilizar aquilo para benefício próprio. Porque isso é ter uma relação utilitarista com o outro. Tirar benefício para si. Isso é egoísmo. E você reconhece que, se você tem essa fragilidade em si, trabalhe. Tente desenvolvê-la. Não se permita também ser manipulado e conduzido. Isso é efetivamente se libertar. O que é diferente de libertinagem. E oportunidade de crescimento interior, todos nós merecemos. Todos. E a todo instante. Logo depois, faz-se inadiável trabalhar a culpa, que é o que estamos conversando. Corrigir o ressentimento, caso se haja sido a vítima ou o algoz. Muito difícil nas duas situações. Há pessoas que têm mais dificuldade de se libertar desse sentimento de culpa e de dor quando foi a vítima. Em outros momentos, quando foi algoz. Em ambos há muitas dificuldades. E geralmente, né, quando a pessoa carrega esse sentimento de culpa, inconscientemente ela se permite ser vitimizada. É quase como um processo de punição, de autopunição. Eu mereço ser punido porque eu errei, porque eu falhei. É um sentimento de culpa. E geralmente esse sentimento de culpa, mesmo que eu deixe ele inconsciente, o que ele vai buscar no mundo? Ele vai buscar no mundo alguém que o pune. Ou uma situação que o pune. Ele próprio vai se punir. E ele busca aliados externos para fazer isso. Ele busca instrumentos, objetos no mundo para fazer isso. Então, aquele que trabalha o seu sentimento de culpa não é aquele que se permite ser abusado. Muito pelo contrário. Não aceitamos desrespeito, não aceitamos abuso, não aceitamos violência de nenhuma maneira. O fato de eu ter errado, ter compreendido o meu erro, na situação de vítima, na situação de algoz, não significa que eu estou autorizando o outro a me ferir, a me agredir, a me vitimizar. Jamais. Isso não é se libertar. Então, a simples mudança mental propicia uma visão diversa do fato, mais favorável e benéfica. Isso é muito interessante. Vocês às vezes comentam sobre leitura, né? Eu li o livro, depois de um ano eu li o mesmo livro, parecia outro livro. A nossa história é a mesma coisa. Você volta para a sua história hoje, você volta para a mesma lembrança, 2 anos no futuro, é outra história. Sua história também muda. Porque você tem capacidade de perceber detalhes, sutilezas que antes eram imperceptíveis. Porque depende do nosso estado de consciência. Depende da nossa capacidade de lidar com as emoções. Então, é um revisitar constante. Que seja sempre para mais favorável e mais benéfico. Né? Na segunda, por haver desencadeado conflitos e prejudicado, o reconhecimento do erro é o próximo passo para a recuperação pessoal e apaziguamento com o ofendido. Quando ela se refere na segunda, ela fala na situação que você foi o algoz. Então, ela enfatiza tanto a situação de vítima quanto a situação de algoz. Mas nós temos mais facilidade em nos reconhecermos como vítimas.
e um pouquinho mais de dificuldade nos reconhecermos como algozes. Então, quando você tiver essa capacidade de reconhecer, não, eu fui o agressor, e a sua mente não buscar subterfúgios, explicações justificativas do mas a pessoa, aquilo, fez isso, fez aquilo, eu só reagi, eu só isso, eu só aquilo. Silenciar essas vozes, apesar de muitas vezes elas se fundamentarem em fatos. É óbvio, você foi provocado, você foi irritado, você foi ofendido, você reagiu, ok, mas isso não exime a responsabilidade e não anula o fato de a decisão de reagir ou agir converteu você num algoz. Então, é muito difícil quando nós tentamos sempre colocar as pessoas em rótulos, em caixas. Quando a gente tenta fazer isso, já deu um passo para trás, porque rotular as pessoas é uma atitude de muito desrespeito. E geralmente ali tem algum conflito psicológico, um sintoma. Você fala, essa pessoa é sempre o algoz. É muito difícil isso. A pessoa sempre é ela que erra e eu que acerto. A culpa é toda dela e num caminho. Há um mecanismo ali de projeção também. Geralmente, como inconsciente nós conversamos, tem uma lógica compensatória, pode ser que você também tenha essa crítica excessiva consigo mesmo, não está percebendo. Está só projetando no outro. A dor que você sente, apesar de não tornar consciente, reconhecer que você carrega muitas culpas. Elaborar isso também nos liberta desses desenganos. O acontecido não pode ser mais evitado. Ocorreu. No entanto, deve ser considerado. Dele se retirando os melhores resultados, sem gerar novos agentes prejudiciais. E vocês percebem que isso é uma decisão? Uma escolha, que eu não posso impor. Há pessoas que podem se sentir, muitas vezes nessa tentativa ou nessa nossa busca, até ofendidos. Dizendo, não, você não está respeitando a minha dor. Você não está respeitando a minha história, você não está respeitando o meu sofrimento. Pode haver até esse desentendimento. É o momento de nós percebermos que ela precisa ser respeitada na sua dor. Ela não consegue compreender que ao agir dessa maneira que nós estamos estudando, a tentativa é de libertar-se da dor, não ignorá-la, não minimizá-la, não desrespeitá-la. Ah, então eu preciso perdoar aquela pessoa que me agrediu. Precisar já é um verbo que você está utilizando aí, você precisa ter consciência disso, não é obrigação, ninguém está te determinando, te mandando. Mas no que nós acreditamos, que para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, perdoar é o caminho. O amor é o caminho, a transformação é o caminho. Ah, mas eu não quero fazer isso. Então não faça. Não faça e veja como você se sente. Veja o que acontece. Então, é isso que é interessante. Muitas vezes um ambiente religioso, que deveria ser essa proposta de estudo, de transformação, acaba sendo um ambiente de coerção. E a pessoa se sente culpada por ela ainda não conseguir se libertar da raiva, não conseguir se libertar do medo, não conseguir se libertar da... Ela só vai acumulando coisas. E vira uma confusão. Porque aí ela vai buscar rituais externos, que não tem relação nenhuma com a mudança interior, apenas para apaziguar essa preocupação de não conseguir cumprir um receituário e ser punida pelo divino, por Deus, pela vida. Isso é outra prisão. Jesus disse, né? Sim. Perdoa quantas vezes for necessário. Exatamente. Né? Mas isso, assim, é você. É pessoal. Né? É só você. Sim. Vai decidir se vai perdoar ou não. Também é o seguinte, como a gente está vendo nos dias atuais, que bom, que essa interpretação também está mudando. Vocês estão dizendo, você perdoa o outro, isso não quer dizer que você vai conviver com ele. Exatamente. Né? Isso não quer dizer que você é obrigado a continuar tendo amizade com ele, enfim. Perfeito. O perdão é aquela fala. Quando você perdoa o outro, na verdade você está se auto-perdoando para seguir em frente. Ou seja, você está deixando aquilo passar. Exato. Né? Você está deixando aquilo passar para seguir em frente. Né? Por isso que o livro Plenitude é libertador também, percebe? É justamente esse ponto. Porque senão há uma falsa ideia de que perdoar é esquecer e eu preciso me obrigar a conviver. Eu preciso... Não, porque muitas vezes até
decorrente desse entendimento, dessa libertação, você vai buscar um caminho que não tem mais afinidade com o caminho daquela pessoa. Não tem mais afinidade. E isso não é uma ofensa que você faz ao outro. Isso não é uma ofensa. Na verdade, é deixar no concluído. Exato. Você não tem, você também. E outro perdão, na verdade, se você pegar a palavra ali mais significativa, ela quer dizer você compreender o outro. Sim. Perdão é isso, compreender o outro que se compreende. Exato. Então, e aí que é interessante, né? Tem uma analogia que a gente faz utilizando até a língua portuguesa, eu vou usar o exemplo da química também. O sufixo per. Quando que a gente usa o sufixo per? Quando a gente coloca aqui o conceito no seu extremo de potencial. Então a gente fala algo que foi feito, tá, beleza, foi feito. Mas eu quero dizer que ele foi feito de maneira impecável. Ele foi perfeito. Então é algo perfeito. Na química nós também temos o óxido peróxido, então a gente usa esse sufixo. Então, no amor, esse prefixo. No amor, o que a gente vai colocar? O perdoar é a manifestação máxima do amor. Então, você usa o mesmo prefixo ali, e o doar é o doar no pleno estado de perfeição. Perdoar. Então, a capacidade de generosidade, de reconhecer o outro ser humano, esse é o trabalho do perdão. Não é obrigar-se a conviver ou obrigar-se a receber abuso e violência. Não tem nada a ver. Então, esse acontecido não pode ser mais evitado, mas eu posso retirar os melhores resultados. E aí, o que significa retirar os melhores resultados vai ser entendimento seu. Não, eu quero continuar me vingando, eu quero continuar odiando porque aquilo foi injusto. E uma escolha. Se as pessoas observassem, nossa, aprenderíamos muito mais dessa maneira do que por coerção. O essencial é o gesto daquele que se arrepende, que se reequilibra e resgata os prejuízos causados. É isso que nós podemos fazer no presente. E independe do outro. Então, mas, olha, a pessoa que me prejudicou, ela continua prejudicando outros. Tá, o problema é dela. Eu vou evitar que ela me prejudique. Porque isso significa, isso é um direito intrínseco à minha existência. Não quero que os outros me prejudiquem, me ofendam, me agridam. Isso é natural. Permitir isso não é ser virtuoso. Mas eu não vou ficar preocupado ou dedicando-me para que o outro consiga superar os seus erros, suas ilusões, a sua relação com o seu passado. Não, vou fazer o meu trabalho. Servir de inspiração. Servir de estímulo ao outro. E quando eu for o algoz, fui o algoz, fui aquele que errou, aquele que prejudicou, se o outro vai conseguir me perdoar ou não, também é uma escolha dele. Amar, como nós dissemos, é essa capacidade de perdoar. Agora, eu não posso obrigar o outro a fazer isso. Então, eu não vou condicionar o meu aprendizado com relação ao passado e a minha libertação com relação à culpa ao perdão do outro. Se ele vier, ótimo, torna a relação mais leve, mais agradável, mais interessante. Se não vier, respeito. Respeita a necessidade da distância naquele momento. Respeita a necessidade do não convívio naquele momento. Até porque nós temos uma dimensão temporal mais dilatada, né? Então, o essencial é o gesto, é um arrependimento sincero, um arrependimento real, daquele que quer se reequilibrar e resgatar os prejuízos causados. Então, torna-se relevante a conquista da segurança íntima. Esse é um conceito muito importante. Segurança íntima. Cuidarmos da nossa segurança íntima. E a gente costuma, interessante porque a gente adquire, ou começa a adquirir essa resistência, ou essa segurança íntima, quando a gente justamente vence essa resistência e reconhece que nós estamos num caminho, numa direção. Porque aí a gente percebe as quedas como tentativas de algo maior. Não estamos correndo aleatoriamente pela vida, perdidos, desorientados, confusos. Isso gera um estado de desespero, de confusão mental, de desgaste constante, crônico. Não, nós temos uma direção, nós temos uma busca, nós temos um ideal. Sei quem eu quero ser e não reconheço, ou que consigo ser ainda, ou seja, sei o meu estado atual. E cada erro que eu cometer ao longo do caminho, cada experiência de insucesso relativo, de fracasso,
vai ter um propósito maior também. Isso me dá uma segurança íntima. Agora, quando eu estou desorientado, não sei quem eu busco ser, não sei nem quem eu sou, isso dá uma sensação de muita fragilidade. E essa fragilidade me coloca vulnerável à determinação dos outros, que muitas vezes fazem uma leitura da nossa história e nos obrigam a acreditar na leitura deles, a respeito da nossa história. Então, mas como assim? Você dar a sua opinião, o seu conselho, a sua leitura é interessante, mas impor a sua verdade a respeito da minha história é uma coisa de extremo desrespeito. Então, nós não podemos fazer isso também. Esse comportamento, mantendo-se sempre vigilante em todos os momentos, particularmente nas ações, porque a nossa conduta vai estar orientada pela consciência. Ou seja, nós temos um propósito. Quando falharmos com o nosso propósito, isso vai machucar, isso vai doer, isso vai nos incomodar, vai nos constranger. Mas por um tempo, até que eu consiga extrair, assimilar o que eu não conseguia enxergar a meu respeito. Eu superestimei as minhas capacidades, eu caí aqui. Essa queda está dizendo que eu tenho aquelas fragilidades. Que ótimo que eu as vejo agora, vou cuidar delas. Então eu tenho tarefa para fazer, eu tenho compromisso. Eu não tenho a minha mente ociosa. Eu tenho tarefa, eu tenho compromisso. Então cada queda, cada dificuldade, cada dor me traz mais elementos para o meu trabalho pessoal. Esse comportamento tornar-se-á habitual. Isso aí é fantástico. Torna-se um hábito. E aí ressignifica aquilo que nós falamos sobre o subconsciente. Então aí nós já vamos agir espontaneamente, fundamentados nessa segurança íntima. Não numa fragilidade, não num sentimento de culpa. Esse comportamento torna-se habitual, então passando a integrar a personalidade, que fruirá de harmonia pelo bom direcionamento aplicado à existência. Qual é o direcionamento que você dá à sua existência? Essa é a primeira escolha que você tem que fazer. E olha como a natureza é sábia, que a gente pode pegar esse exemplo. Todos nós somos educadores, né? Independentemente se somos ou não professores. Todos nós somos educadores. E qual é a primeira pessoa que você está educando? Você é educador de quem primeiro? De si mesmo. Se você não for educador de si mesmo, você não é capaz de educar a mais ninguém. A gente falava muito sobre isso nas formações com os professores. Então, se você está se colocando à disposição para ser um educador consciente, porque como eu disse, a todo instante nós estamos nos educando, e nos interagimos. Mas você quer ser um educador consciente, com direcionamento, primeira coisa, eduque a si mesmo. Eduque-se. O tempo todo. Agora, vamos fazer, por que essa reflexão? Pense nos pais. Os pais se tornam bons educadores dos seus filhos quando eles têm algum sentimento de culpa? Com relação ao que eles fizeram? Não, geralmente o que vai acontecer? Eles vão mimar, eles vão compensar, eles não são capazes de exercer disciplina. A criança pressiona, ele cede. A criança faz uma chantagem, o adulto não consegue lidar com aquela chantagem. Ah, mas você não fez aquilo, então você não me ama. Mas aquele dia que você fez, você gritou comigo. Sim, gritei com você. Isso não me torna necessariamente um mau educador. E não é por eu ter errado ali, significa que eu vou continuar errando ainda de forma mais grave para compensar aquele erro. Eu vou corrigi-lo de outra maneira. Então, quando os pais carregam esse sentimento de culpa, eu não estou tão presente, eu tenho que trabalhar tanto, que eu abandonei o meu filho, a minha filha dos 3 aos 8 anos. Aí o filho entra na adolescência. Para tentar compensar aquela angústia, aquele vazio, muitas vezes os pais tentam comprar o filho. Então, presentes, objetos caros, e mimam. E o adolescente se torna ainda mais adoecido. Então, se isso vale quando eu tento educar o outro, quando eu tento educar a mim mesmo também. Então, se eu vou carregar esse sentimento de culpa, eu não consigo me educar. Eu vou estar me mimando e não percebendo. Eu vou estar cometendo ainda mais erros ainda mais graves.
por não ter capacidade de assumir o meu erro, de me desculpar, seja comigo, seja com o outro, e realmente reparar. Olha que interessante, nós não seremos capazes de nos colocarmos disciplina, não teremos segurança íntima. Então esse foi o primeiro sicário da alma, né? A nossa relação com o passado, com a nossa história. Agora o próximo sicário da alma, a incerteza do futuro. Então perceba que a gente vai do passado para o futuro agora. Agora, essa incerteza do futuro, ela pode se converter num sicário da alma, mas não necessariamente. Eu tenho que ver qual que é a minha relação com isso que é um fato. O futuro é incerto. Vocês concordam? Por mais que eu entenda as minhas atitudes, o que eu semeei, eu vou colher. O que eu plantei, eu vou colher. Perfeito? Mas nós não sabemos quando, como, o que vai acontecer. Nós não somos deuses. Nós estamos imersos nesse processo. Então, o futuro sim é uma incerteza para nós. O que nós sabemos é que eu sou responsável por fazer. É o meu melhor agora. Só que o que eu preciso para fazer o meu melhor agora, no presente? Ter uma relação boa com o meu passado, de compreensão, de apoio, de assimilação, e ter uma boa relação com a incerteza do futuro. E aí alguns parágrafos para nós pensarmos juntos. Em face dos substratos do passado, ela vai fazer essa transição. Arquivados no subconsciente, quase sempre negativos, né? Temos essa tendência, né, de dramatizar, neurotizar. A pessoa pressupõe que o seu será um futuro carregado de problemas. Ou seja, a culpa gera medo, se converte em ansiedade. E a pessoa fica desesperada para tentar corrigir aquilo, cometendo ainda mais erros, porque é um corrigir na superfície, querendo sustentar uma imagem para recolher benefícios. Tentando fazer isso muitas vezes até com Deus. A pessoa então pressupõe que o seu futuro será carregado de problemas, desafios, exigindo-lhe continuar abraçado à cruz dos sofrimentos. Porque não desalojou dali os hóspedes indesejáveis da perturbação. As mensagens que capta em relação ao futuro são assinaladas por incertezas e preocupações. Não há incerteza natural, intrínseca à existência, incertezas que ela própria cria, ou potencializa, intensifica, pelas suas preocupações. Imaginando nesse pensamento linear, ainda muito causal, cartesiano, de olho por olho, dente por dente. Então a pessoa pensa, olha, eu me equivoquei nessa situação, fui muito ausente na educação dos meus filhos. Ao invés de corrigir isso, ela tenta compensar, mas não preocupada com o bem-estar do outro, preocupada no que ela vai colher no futuro. Principalmente se ela for uma pessoa religiosa, teve um pseudo-entendimento da religião. Então, é mais exequível realizar-se em cada pequeno lapso diminuto, do que aguardar a sucessão dos anos. Ou seja, por que nos projetarmos tão à frente no futuro? Às vezes a pessoa já está preocupada com a outra existência, se projeta longe, numa coisa que ela não tem entendimento nenhum. Quando o presente, o momento, o agora, o instante no qual ela pode atuar, de novo, a pessoa está desatenta, ela não está presente, ela não está atuando no que ela é capaz de atuar. Então é exequível realizar-se em cada pequeno lapso. Ou seja, os instantes são poderosos. Desse modo será feito amanhã. Desse modo será feito amanhã o que não seja possível realizar-se hoje. Porém, sem angústia, sem remorsos, sem desespero. Isso é outra coisa interessante, né? A gente consegue fazer uma analogia até com a reforma, né, da nossa casa, por exemplo. Nós não gostaríamos que a reforma durasse pelo menos um dia, já estava bom, né? Reforma tudo, aí eu já me vejo num ambiente novo, limpo, organizado, com a cor que eu escolhi, com a decoração que eu escolhi, reforma concluída.
Mas não, ela vai levar dias, semanas, meses. Então vai ter muita bagunça antes, muita sujeira, muito problema, está quebrando tudo. Nossa, não era isso que eu queria. Estou arrependido de fazer a reforma, meu Deus, deveria... Porque a pessoa não consegue apreciar o processo. Ela quer só o resultado. E muitas vezes é um resultado ilusório, fictício, fundamentado em mentiras. Então, aí gera uma frustração enorme. E ela entra em conflito consigo mesma, com a vida, revoltada, indignada. Então, qual é o convite aqui nessa leitura? Aprecie o caminho, aprecie o processo, com mais leveza, com autorrespeito, com auto-perdão, mas com disciplina, com autoexigência também. Esse é o equilíbrio. E aí sim, por isso que a gente sempre fala, aquele que busca a espiritualidade, a religiosidade, não é um ser fraco, medroso, covarde. Muitas vezes as pessoas fazem essa leitura. É muito pelo contrário. Nós estamos nos propondo a enfrentar situações que pouquíssimos teriam coragem de fazer, se for realmente um enfrentamento real. Então, exige potência, coragem, tentativa, aquela vontade o mais sólida possível. Tentativa traz tentativa, perseverança, constância, esforço, muita percepção, muita observação de si mesmo. Então, o amanhã ele é construído, ele não está pronto. Diante de vários compromissos indefinidos. Aqui, esse parágrafo também é extraordinário, porque vai dialogar com aquilo que nós falamos sobre a segurança íntima. Como que eu vou ter segurança íntima se eu não sei quem eu estou buscando ser? Quem eu quero ser? Vem uma pessoa e fala, nossa, que legal, que bom, eu me sinto contente, me sinto feliz, continuo. A pessoa vem e fala, não, isso aí não adianta nada, você errou, não está mudando nada, você servindo para nada. A pessoa já tem a sua disposição já destruída, esgotada. Então, eu fico dependendo do elogio externo. Eu fico temendo a crítica feroz ou a ofensa externa. E isso vai guiando as minhas escolhas. Isso não dá segurança íntima. Porque imagine, eu vou ficar dependendo do estado de humor, da compreensão de outro. O que não faz nenhum sentido. Ele tem as dificuldades dele. Vai fazer as leituras dele, que sim, podem ser úteis. Vou ouvir, vou observar com ponderação interessante, colocação interessante. Mas sempre tendo a minha busca, o meu ideal. Não vou ser uma folha ao vento, desorientado. Então, é por isso que ela fala de compromissos indefinidos. A pessoa, ela acorda, ela não sabe o que ela vai fazer no dia, é um autômato. Eu acordo sem vontade de acordar, eu vou para um local trabalhar sem vontade de trabalhar, eu faço refeições que eu não gosto, eu convivo com pessoas que eu não me sinto bem. Ou seja, a pessoa ela é um simples autômato. Ela não tem a potência necessária, apesar disso ser latente nela, ela não tem a potência necessária para mudar isso. Então, ela escolhe se aprisionar. Então, ela só tem compromissos indefinidos, tentando manter a sobrevivência, enquanto, isso se ela estiver fazendo esse esforço, né? Muitas vezes ela nem faz esse esforço, enquanto ela descobre o que fazer da vida dela. Percebe que muitas vezes nós não sabemos o que fazer com o nosso tempo. Nós desejamos tanto tempo, né? Eu quero ter mais tempo livre, mais tempo livre, mais tempo livre, mais tempo livre. Aí quando eu disponho de algumas horas, agora eu disponho dessas horas, fazer o quê? Não sei. Aí eu vou me ocupar. O que o mundo oferece para pessoas que têm tempo? Quando a pessoa tem tempo, que opções eu tenho? Então, aí você percebe, eu estando vazio, eu me coloco à mercê da opinião da massa. Eu me massifico. Não, as pessoas, a maioria das pessoas quando tem esse tempo, elas vão buscar um lazer tal. Então eu preciso também ter o lazer tal. Preciso consumir alcoólicos, eu preciso fazer festas estrondosas, eu preciso estar rodeado de pessoas, eu preciso estar isso, eu preciso estar aquilo. Porque é o que eu vejo o mundo fazendo. Eu não tenho direção, me dá angústia ver o tempo passando, eu não sei o que fazer com ele. Então eu vou me ocupar. Mas quem disse que isso é o melhor?
Quem disse que felicidade realmente é isso? Quem disse que isso de fato proporciona bem-estar? Então, compromissos indefinidos é péssimo. Precisamos corrigir isso com urgência. Então, nessa situação, os rumos se confundem e a capacidade psíquica de discernimento perde a escala de valores. Como assim perde a escala de valores? Eu não sei mais o que é prioridade. Então, a urgência, ela não é a situação ideal. A urgência significa desorganização, descontrole, desorientação. Então, se você tem muitas urgências para resolver, para ponderar, tem alguma coisa que você pode atuar. Está muito solto. Mas, de novo, isso é pessoal, não tem uma receita, é você que vai refletir, é você que vai estudar, você que vai observar. O que nós temos não são urgências, o que nós temos são prioridades. Ou tem gente até que fala em prioridade, mas eu falo em prioridade porque nós temos graus de prioridade. Então, aí você consegue estabelecer um planejamento mínimo para o seu dia, para a sua semana, para a sua vida. Só que aí é o segredo que a filosofia traz. Eu não consigo planejar o meu dia, que é micro, se eu já não tiver uma ideia de planejamento de vida. Veja se faz sentido para vocês. Se eu não sei quem eu quero ser, quem eu estou buscando, que é valor e princípio para mim, como é que eu vou ordenar as minhas horas? Eu vou ficar perdido, confuso ali. Agora, se eu sei, não, eu busco isso, virtude, valores, sabedoria. Então, nessa hora, ler é interessante. Então, eu decidir por um momento de reflexão, por um momento de solidão, de introspecção, talvez seja mais interessante. Então, eu escolher um trabalho no qual eu consiga me realizar e trazer ao mundo o meu potencial, seja uma escolha mais interessante. Aí eu consigo ordenar o meu dia, eu não fico com compromissos indefinidos. Nós vivemos uma vida provisória por muito tempo. A pessoa com 80 anos vai perceber que a minha vida foi sempre provisória, porque eu não tinha um direcionamento. Posso estar aqui, posso estar ali, posso fazer isso, posso fazer aquilo, só que eu preciso sobreviver. Ruim isso. Mas esses direcionamentos podem ser modificados. Óbvio, devem ser modificados. Eu só não posso não estar sem. Não posso estar sem. Porque se eu não tiver esse direcionamento, não fico vácuo, o mundo ocupa, e eu não percebo o que está ocupando a minha psique. Agora não, eu tive um direcionamento. Caminhei 20 passos, tá? 2.000 passos. Nossa, está no caminho errado. Mude. Eu não preciso me ater. Não, senão eu me torno um fundamentalista. O que, na verdade, é mais o sintoma de uma pessoa insegura. Então, quando a pessoa é muito insegura na sua fé, é muito insegura nos seus princípios e valores, ela se torna dogmática. Ela se torna fundamentalista, como uma compensação. Ela tem tanto medo de perder o controle que ela precisa controlar tudo, principalmente os outros. Então, ela se torna fundamentalista, não é isso que nós queremos. Nós queremos ter um princípio, um valor que nos norteie. Agora, para evitarmos equívocos, por isso que nós temos grandes mestres, muita leitura, muitos estudos para fazer. A gente coloca os valores naquilo que é imorredouro, naquilo que é imortal, que é permanente. A justiça, o belo, o bom. Mas qual que é o entendimento disso? E aí tem muda. Mas eu sempre vou tentar escolher o que eu acredito ser o justo, o belo, o bom, o virtuoso. Mas eu me confundi, tomei a virtude pelo vício. Ótimo, corrija-se. Isso significa perceber no seu passado. Esses foram os erros que nós cometemos no passado. Quando a gente foi violento com alguém, a gente muito provavelmente sentiu que aquilo era justo no momento. Nós somos ofendidos, nós somos agredidos. Mas será que esse é o conceito real de justiça? É aí que a gente vai ampliando. Então, não vos inquieteis. Essa frase, ou essa reflexão, vocês vão reconhecer. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, as suas dificuldades, os seus erros, as suas frustrações. Então, essa frase dialoga com o final desse parágrafo. Né? Então, nessa inevitável balbúrdia, ou seja, compromissos indefinidos, atropelam-se os significados de qualidade. É óbvio, porque eu perdi a escala de valor.
Eu não tenho mais prioridades. Não sei mais o que fazer. Eu vou agindo no momento. E eu deixo a massificação do mundo me ocupar. Passando a ter preferência aos mais simples e insignificantes, enquanto os outros são atirados para um oportunamente, que não se deseja que chegue. Não atendidos e registrados dão curso à instabilidade emocional, a incertezas e preocupações. Olha que fechamento profundo para você pensar, para nós pensarmos. Eu só tenho compromissos indefinidos. Eu não sei quem eu quero ser, eu não sei o que eu busco, não tenho uma rota. Mas aí vem a oportunidade de eu adquiri-la, desenvolvê-la, de estudo, de transformação, de trabalho. Geralmente, as pessoas que ainda estão muito inseguras, muito temerosas, elas sempre inventam desculpa dizendo que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Depois eu vejo isso, quando for oportuno. Agora eu preciso ganhar a minha vida. Agora eu preciso conquistar tal estabilidade. Não, ninguém está dizendo que você não pode conquistar isso, mas não dá para distribuir um pouco melhor o seu tempo? Qual é a escala de valor? De novo, por isso os compromissos indefinidos. Não tem mais escala de valor. Então o que você está dizendo? Você vai colocar a busca pela sabedoria e o seu bem-estar psicológico, o seu desenvolvimento como ser humano, para depois. O que você está dizendo? Isso não tem tanto valor. Por mais que você... Não, isso é muito valioso, mas... São só jogos de palavra. A gente sempre tem escolha. Tanto é verdade que quando a gente deseja muito algo, a gente percebe a potência que a gente coloca naquela busca. A gente pensa naquilo, vira quase uma boa ideia. Não, eu quero aquilo, seja uma roupa, seja um carro, seja uma promoção, seja isso, seja aquilo. Eu coloco, eu vou lá, eu conquisto, eu faço acontecer. Então não é uma questão de tempo. É uma questão de investimento de energia. E esse investimento de energia passa por uma escala de valores. Por isso que ela diz: enquanto outros, ou seja, as outras escolhas, são atiradas para um oportunamente. Não é um oportunamente que não vai chegar, é que não se deseja que chegue. Se a gente está deixando a busca pela sabedoria para depois, é porque a gente não a quer agora. Então, nós não podemos responsabilizar as condições e circunstâncias externas. Não, eu não quis, eu não desejei. Eu não atribuí o devido valor. Reconhecer isso o mais rapidamente possível, nos torna aptos de corrigir, de superar, de vencer. A eterna desculpa do para depois. Então, aí que é o convite, por isso que ler Joana de Ângeles, assim como diversas outras obras, é bastante difícil. Porque são perguntas que a gente vai ter que inventar uma boa desculpa para nós mesmos. Né? Aí você pergunta, o que você está deixando para depois na sua vida? Por que você está deixando para depois? Então, não tem necessidade de alguém te vigiando, alguém que vai te punir, alguém que vai te impor. Não, é você consigo mesmo. Se pergunte, por que eu estou deixando para depois? Ou melhor, antes, né? O que eu estou deixando para depois? Quais são as minhas prioridades? Qual a minha escala de valores? Como é que eu administro o meu tempo? Como é que eu lido aí? A questão do passado, como é que eu lido com o meu passado? Nossa, eu perdi muito tempo no meu passado. Puxa, como eu me arrependo. Então por que continua perdendo? O que é perder tempo para você? Aí eu não vou mais comprar respostas prontas. Eu vou ter as minhas próprias. Para tanto, o cultivo dos pensamentos enobrecedores faz-se inadiável. Inadiável para quem? Para quem escolheu a sabedoria, para quem escolheu as virtudes, para quem escolheu os valores, para quem escolheu o seu desenvolvimento, sua transformação. É inadiável cuidar dos nossos pensamentos, tornando-os enobrecedores. É necessário pensar alto, a fim de colher resultados satisfatórios. Quem pensa a mesma coisa, recebe sempre aquilo que já tem. Vive com os mesmos padrões, com a mesma matriz mental. Não amplia, ou seja, não busca novos conhecimentos, novas leituras, novos diálogos com diferentes pessoas. Ele quer se manter pequeno, porque sair dessa caixa, dessa cela que ele construiu para si mesmo, amedronta muito. Então, o que a pessoa prefere?
manter a sua cela confortável. Então ele se aprisiona. Tá, então já que eu abri mão da liberdade, eu abri mão da minha identidade, da minha natureza, vou me aprisionar, que as grades sejam de ouro, então. Que eu tenha o tapete mais caro, que eu tenha a televisão mais moderna, que eu tenha o sofá mais confortável. Ou seja, eu só vou inventando subterfúgios para convencer-me a me manter na cela, a me manter aprisionado. E a nossa escolha é outra. É de ser capaz de abrir mão desse pseudo-estado de segurança e construir uma real segurança íntima, ampliando o nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre a vida. Então, sim, pensar alto. Pensar alto não é uma atitude de arrogância. Nós sabemos o nosso atual estado existencial, mas eu almejo algo muito grande. A gente consegue fazer isso no mundo material. As pessoas almejam coisas grandes no mundo material, ok. Agora, por que eu não posso almejar coisas grandes no mundo espiritual? No mundo psíquico? No meu mundo íntimo? Almeje também coisas grandiosas. Como decorrência da acomodação aos hábitos e ideias já digitadas no subconsciente, olha a cela que a gente construiu. A pessoa esconde suas aspirações e valores nobres nos conflitos a que se acostuma e nos quais se compraz, nos transtornos neuróticos, na insatisfação, que lhe constituem desculpas para não lutar, permanecendo sem o auto-auxílio. A própria pessoa não se ajuda. E transferindo para os demais a culpa do seu insucesso. Pessoas e circunstâncias. Da sua irresponsabilidade e da sua aceitação sem resistência. Pode ter certeza que tornar a cela mais confortável nunca vai substituir o êxtase, o deslumbramento, o encantamento, a verdadeira felicidade e alegria de buscar ser cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais livre. Não tem substituto para isso. Por mais que o mundo tente nos vender a ideia oposta. Só que, de novo, essa é uma decisão de cada um. Não pode ser imposta. Se estamos aqui hoje, é porque nós estamos minimamente questionando isso que o mundo nos oferece abundantemente. Não está nos satisfazendo mais. Nós estamos buscando outra coisa. Nós queremos respostas. A busca pela verdade, a busca pela sabedoria. Nós queremos libertação, liberdade. A luta fortalece o caráter. E esse é um convencimento, né? A primeira coisa que o mundo vai tentar te convencer: não lute, não tente, não busque. Só que eu não posso só falar isso e não colocar nada no lugar. Não é assim. A pessoa ela não vai ficar prostrada, alienada, e eu vou conseguir mantê-la numa ilusão de felicidade por muito tempo. Né? Se não lute, não faça nada. Não, eu vou dar um substituto para ela. Ó, você já conseguiu esse estado material? Busque o dobro. Busque o triplo. Ó, você tem muito conforto. Não, ó, tem um celular que tem 3 câmeras, agora o celular tem 4. Aquele que tem 3 não serve mais. Então agora você tem que se esforçar por aquele que tem 4 câmeras. Ou você tem que se esforçar por isso. Eu vou oferecendo substitutos. Se a pessoa ainda se sente atraída por isso e a satisfaz, ela continue, mas é uma escolha dela. Se ela conseguir fazer uma leitura e perceber que aquilo não está sendo real, não está proporcionando o que de fato ela busca, porque o que ela está buscando é simbólico e só foi projetado em algo para confundi-la, ela vai querer se libertar. Então isso já é suficiente para mim. Estou bem com isso. Agora eu quero essa luta. Agora eu quero essa busca. Ou mais, não precisa competir com a outra, eu preciso terminar uma para começar a outra. Eu consigo conciliá-las, dando a cada uma a sua devida proporção. Quanto tempo nisso, quanto tempo naquilo. Quanto mais lutarmos pela nossa busca, pelo nosso desenvolvimento, mais fortalece o nosso caráter e capacita o ser para os contínuos desafios que lhe facultam o crescimento interior. Então não tenha medo de lutar, de tentar, de buscar. E nunca desistir. Essa realização é intransferível.
como a sabedoria que se aprende, mas não se doa. Ou seja, eu posso compartilhar a minha experiência, compartilhar a minha história, ser inspiração, mas a conquista de sabedoria é única, é intransferível, é de cada um. Eu não posso pegar e fazer um download da vida de outra pessoa que, infelizmente, muitas vezes, alguns até sonham com isso, buscam isso. Não seria legal se eu pudesse colocar, sei lá, um cabo e fazer o download de tudo que você estudou para mim, tudo que você leu. Não, a vida é dele. A sua é tão valiosa quanto isso, é rebaixar as próprias experiências. É diminuir-se, menosprezar-se, não faz nenhum sentido. De novo, é comparar-se. E isso ainda é tão arraigado na nossa forma de ser, que as redes sociais, novamente no nosso exemplo, se sustentam muito disso. Vendendo propostas de vida para você. Viva essa vida. Escolha essa vida. Faça isso. Faça como ele. Faça como ela. Tá? Vendendo o tempo todo, tentando te seduzir, tentando te atrair. Ou seja, tentando te afastar da sua própria vida. E você, pelo menos, tem o direito de não permitir que isso aconteça. Se, em vez disso, como mecanismo de fuga contra a renovação, a pessoa programa dores e desconforto, sem confiança nos acontecimentos por vindouros, certamente está desejando exatamente conforme receberá. Isso é também tão presente que é engraçado na dinâmica familiar, como ter alguém com quem brigar é importante para ter essa rota de fuga. Porque às vezes as coisas estão tão calmas, estão tão tranquilas, e está sobrando um tempo para você estudar, para você se dedicar, o livro está lá aberto sobre a mesa, tem o caderno, tem a caneta. Você fala, puxa, mas se algum parente tivesse um problema, eu ia ter que discutir o problema dele, ia brigar, e aí eu ia ter uma ótima desculpa para não ter estudado. Muitas questões, brigas, conflitos são provocados com uma certa intencionalidade. Então, se você começar a perceber e colocar para si mesmo, eu não tenho mais tempo para brigar. Não tenho mais tempo para entrar em conflitos. Eu vou fazer escolhas diferentes, né? E não vou usar os outros ou as circunstâncias como rotas de fuga para algo que eu quero fazer, me proponho a fazer, mas tenho preguiça, não tenho coragem, não tenho determinação, não quero lutar. Chega dessas rotas de fuga. E aí, o engraçado é isso, que às vezes há até forças sobrenaturais, e eu estou fazendo uma brincadeira, tá? Não é real, que conspiram, né? Porque às vezes a pessoa vai sentar para começar a ler, aí o parente liga, chorando para desabafar, é um problema familiar, deu um caos aqui, eu falo, puxa, eu estava sentando, acendi a minha vela, coloquei a xícara de chá, fiz aquele ambiente legal, aí o telefone toca bem na hora. Aí você já começa a perceber, tem algum recado, um recado simbólico da vida que eu preciso fazer a leitura. E aí, não utilizar mais desses subterfúgios que foram rotas de fuga muito exploradas. Né? Ou cuidado, muito cuidado. Todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado. Olha, peremptório, direto, assertivo. Precisa ser eliminado. Substituído por outros, criadores de confiança e serenidade. Sem sombras psicológicas que ocultem a realidade, o desenvolvimento dos valores internos. De novo, escolha, decisão, reconhecimento. Aí a gente vai para o último sicário da alma. Um dos grandes assassinos da alma, que é o desconhecimento de si mesmo. Então, esse desconhecimento de si mesmo está relacionado ao passado, uma péssima relação com o passado, que é fundamentada no complexo de culpa, a incerteza do futuro, que me deixa fragilizado, um sentimento de impotência, de incapacidade, que me faz sempre buscar rotas de fuga e nunca determinar compromissos reais. Não assumo compromissos comigo. E esse é um outro ponto. Se você assumir um compromisso consigo, lute por ele, para mostrar para a consciência que é sério o processo. Toda vez que eu assumo um compromisso e desisto, assumo um compromisso, abro mão, assumo um compromisso, não continuo, eu estou reforçando a ideia de que eu não me levo a sério. Eu mesmo não me levo a sério. Então não é o outro que vai falar, nossa, olha ele lá tentando de novo. Né? Vai dar 3 dias.
tranquilo. Não preciso nem do outro, é a minha própria consciência. Vem algo em mim que busca o maior, é um chamado, um sentimento. Eu vou fazer. A minha própria consciência fala, não, fica tranquilo, ele vai voltar 3 dias e continua com aqueles vícios de novo. Então, eu não posso, é grave. Eu tenho que reconhecer isso como uma derrota. Mas não para me atirar na vitimização, na autocomiseração, na autodepreciação, na culpabilização, não para isso. Reconhecer a derrota, eu preciso lutar mais. Mais. Então agora, sobre esse desconhecimento. Somos grandes desconhecedores de nós mesmos. Aturdindo-se com as preocupações que emprestam importância demasiada. Olha só o que ela vai citar. Veja se combina. Você empresta importância demasiada no quê? Ela está citando aqui a opinião dos outros. Você empresta que importância a isso? Aparência. Conquista das coisas externas. Convívio social. Disputas insignificantes. E olha só, ela falou, empresta importância demasiada. Então, certa importância é óbvio que a gente vai atribuir a isso. A opinião do outro é importante, eu vou escutá-la, eu vou ouvi-la. Pode ter alguma coisa interessante ali, principalmente se for de uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que me respeita, que tem vínculo, uma afinidade. Deixa eu ouvir a opinião dela. Eu vou emprestar, sim, óbvio, uma importância à aparência, eu vou me cuidar, porque a aparência está relacionada à saúde, à minha autoestima, ao bem-estar, ok? Então, tudo, convívio social, etc. E mesmo algumas disputas, em alguns momentos, elas são necessárias para que eu aprenda a me posicionar. Agora, emprestar demasiada importância, a ponto de me aprisionar, e eu ficar fixo, uma fixação a esses critérios, que só vão gerar adoecimento. A opinião do outro tem valor, mas não pode determinar-me. Eu preciso ter segurança íntima. Eu recebi uma crítica, e isso mostra maturidade. Quando uma pessoa te critica e discorda de você, já vem aquele sentimento de você ficar ruborizado, de você ficar incomodado, a algo infantilizado psiquicamente que precisa ser trabalhado. As pessoas têm direito de discordar de você. Ah, mas a pessoa foi grosseira na forma de se expressar. O problema é dela. Ela não sabe se expressar. Mas o direito de discordar e de tecer críticas, olha, o que você falou não faz sentido. O que você falou está errado. Eu não concordo nisso, aquilo. O direito dela. Agora, como eu vou me sentir com relação àquilo, que aí sim eu atuo. Olha, nossa, o que ele disse é interessante, eu não tinha pensado desse lado. A forma, não concordo. Mas, me abriu novos horizontes, novas reflexões. Ou, não, você tem uma opinião diferente da minha, e ok. Continuamos convivendo bem. Eu continuo acreditando na minha no momento. Pronto. Isso não é desrespeito. Mas as pessoas desenvolveram essa mania de que não posso discordar. Se eu discordar, eu estou sendo grosseiro. Estou sendo violento. Não. Então, cuidado com a opinião dos outros. A aparência, que é aquela necessidade de jovialidade, de competição, de admiração. Sentir-se amado pela aparência é algo ancestral, né? É algo biológico, fisiológico. Faz parte. Mas nós já temos maturidade, estudo, entendimento para perceber que uma construção de vínculo, uma relação de afeto e de admiração é muito maior do que isso. Mas muito maior do que isso. E a aparência é um mero detalhe. É um mero detalhe. E eu preciso apreciar-me pelo que a natureza proporcionou. Ah, mas há pessoas que esteticamente são consideradas mais bonitas. Sim, ótimo, que bom para elas. Eu continuo valorizando o que eu estou construindo para mim. É a minha vida, é a minha história. Bom, e aí, mas o mundo favorece o oposto. Por quê? Exerce domínio sobre aqueles que têm insegurança. E a pessoa vai querer imitar. Então aí a pessoa tal, que tem o estereótipo tal, fez aquilo com o cabelo dela. Ah, então eu preciso fazer também. Mas ela pintou com aquela cor. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu vou fazer também. Por que você fez? Ah, porque eu estou fazendo. E se eu não fizer, eu vou ser julgado. Porque isso, porque aquilo. Ela está assumindo que ela está se entregando ao domínio dos outros.
Isso mostra muita fragilidade, incomoda. Por mais que a pessoa disfarce, no fundo, há um incômodo de revelar tanta fraqueza. E esse incômodo é bom, porque é esse incômodo que vai me fazer trabalhar. A gente percebe isso. Nós tivemos essa história nas nossas escolas, o que era muito... infelizmente é fato, né, como nós falamos do passado, é fato, é real. Foi o que foi. Quantas brincadeiras inadequadas ocorriam? Porque a pessoa era alta, era baixa, usava óculos, não usava óculos, tinha cabelo X, cabelo Y. Até como adulto, às vezes a gente recebe brincadeiras, por não sermos tão dotados do ponto de vista capilar, né, Marcelo? E é um problema que... Qual incômodo traz? Ah, mas você é careca. Sim, que bom, mas significa que você enxerga. Isso eu já sei, é fato. E não me incomoda nem um pouco, porque eu reconheço outros valores que eu estou buscando. E a minha genética me proporcionou isso. Ótimo. Ah, temos mais um também, né, com dificuldades. Zero problemas. Ah, mas as pessoas fazem brincadeira. Se me incomoda, eu me posiciono. Se não me incomoda, eu sigo. Paz, tranquilo. Então, aparência, opinião dos outros, conquista das coisas externas, quanta competição velada sobre que roupa a pessoa utiliza. Você vai para a escola, a pessoa vai olhar o seu tênis. Meu Deus, a pessoa vai olhar a sua roupa, vai olhar a sua lancheira, vai olhar a sua mochila. E aí famílias competem entre si pela mochila que o filho vai levar na escola. Meu Deus, isso tá bom, né? Se a pessoa gosta, ok, né? Nós estamos aqui para julgar. Só que o que a gente pensa, quanto tempo é necessário para isso? A pessoa fica pensando em qual é a mochila, a marca da mochila que a coleguinha da filha está levando. Tá, você vai usar o seu tempo, a sua energia psíquica para isso. Essa direção que você vai dar. Ok. Eu quero dar outra. Porque você reconhece algo muito mais valioso que isso. Então, perceba a importância que você atribui a cada experiência, a cada situação de sua vida. Então, aturdido-se com essas preocupações, a pessoa descuida-se de si mesma, é óbvio. E olha que interessante, por mais que ela cuide da própria aparência e tente sustentar uma imagem para o mundo, na verdade o que ela está fazendo é descuidar de si mesma, adoecer-se. Ela permanece ignorante da sua realidade profunda e das suas potencialidades latentes. Olha que mudança de perspectiva, que mudança de paradigma. São dois mundos opostos, né, que se chocam. Você olha pessoas procurando aparências, vaidades, competições, ilusões, e outros procurando a real humildade, a transformação, a sabedoria, a paz e a serenidade. A questão é a escolha. Considerando-se com uma óptica pessimista, que apenas a sua existência é trabalhosa e difícil. Essa é uma coisa que a gente ouve muito também, né? A minha vida é a mais difícil, a minha vida é a mais complicada, a minha história é a mais triste. Então, de novo, é uma visão muito limitada, que precisa ser ampliada. Isso traz uma ilusão de vitimização muito grande. Ela perde os parâmetros do equilíbrio para uma análise correta sobre os acontecimentos, descambando no abismo da autocompaixão, das depressões, da infelicidade, da comparação. E aí fecha-se aquele círculo vicioso. Ela se apoia na opinião dos outros. A pessoa, ela adquiriu algo, para ficar um exemplo mais concreto, né? Ela adquiriu, sei lá, uma roupa, algo. Ela vai ao ambiente, ela se sente incomodada pela possibilidade dos outros não gostarem, não aprovarem a escolha estética dela. Agora, a gente tem que perceber isso acontecendo em nós vamos atuar em nós. Mas é triste, principalmente quando você lida com adolescentes que não tiveram toda essa fundamentação, toda essa estrutura. Eu tive adolescentes, por exemplo, que tinham vergonha de sorrir. E a menina andava com metade do rosto coberto pelo cabelo. Aí você imagina, por que isso? Qual que é a causa? Qual que é a gênese? Qual foi o encadeamento que levou isso? E outras pessoas que se aproveitam dessa fragilidade, porque elas têm uma igual ou maior, e acabam ofendendo, constrangendo, humilhando. Então, são pessoas adoecidas, que precisam de cuidado.
Nós que estamos buscando essa cura, podemos compartilhá-la, convidando as pessoas que busquem a própria cura também. A sua autoestima esmaece, né, fundamentada nessas preocupações insensatas. Então, a autoestima esmaece significa que fica turva, fica pálida, fica fraca, vaticinando, profetizando a ruína da jornada e não se esforçando para reverter a ordem dos pensamentos derrotistas. Nada vai dar certo para mim, ninguém gosta de mim. Se alguém tá falando, cochichando lá, é sobre mim que está falando, a pessoa fica paranoica, fica perturbada, fica depressiva, ou seja, adoece psiquicamente. E a sua autoestima se esvai. Então, como que ela vai ter força para lutar? Ela já acredita no fracasso. Ela já antecipa a derrota de toda tentativa de mudança, de transformação. E nesse estado, a pessoa chega numa total situação de domínio. Não preciso algemar, não precisa ser algo físico. Vocês percebem que uma pessoa nesse estado, ela está totalmente dominada. Porque ela vai fazer o que facilita o convívio dela, ou que minimiza as dificuldades de angústia, de medo, de dor, de ofensa, de crítica. Então, ela está vivendo em função dos outros. Não reconhece a própria vida. E aí, para encerrarmos, é necessário um exame profundo, sério, mas também constante de si e do si. Da sua constituição, dos objetivos que deve perseguir, dos meios a utilizar e de como encontrar os recursos para lográ-lo. Por isso, quando nós nos reunimos, também é importante que nós nos fortalecemos. Nós percebemos que há mais pessoas também buscando, não só o que o mundo, ou a maioria, a grande massa está oferecendo. Pessoas que estão buscando, sim, libertação, não somos só nós. Estão buscando sabedoria, estão buscando estudo, e estão nessa luta contra a preguiça, contra os maus hábitos, contra as dificuldades, esses vícios que corroem as nossas tentativas. Então, às vezes a gente imagina, estou em casa, semana que vem tem um capítulo tal, não consigo encontrar um tempo para ler. Meu Deus, não está sobrando tempo para ler, já é quinta-feira de novo. Mas aí eu me lembro, tem mais pessoas que estão também se comprometendo, que estão nessa luta, com dificuldade de encontrar tempo para ler, de sentar, de vencer os conflitos familiares, de vencer os conflitos no trabalho. Eu preciso fazer também, por mim e por aqueles que muito generosamente se uniram em torno do mesmo ideal. Então, quanto mais pessoas buscam, mais forte também nós nos sentimos. Eu não posso depender disso. Mas é importante também contar com isso. E se eu posso contar, tanto melhor. Tudo começa na mente. E aí estão as matrizes das próximas ações. Olha, outra verdade suprema. Tudo começa na mente. Se eu brigo muito em pensamento, eu xingo muito em pensamento, eu guardo muito ressentimento, isso em algum momento vai se manifestar no mundo. Porque eu estou criando as brechas para isso. Eu estou gestando. Então, a gestação acontece no pensamento, é o mundo psíquico. Vai se manifestar. E também o oposto. Se eu incentivo, exercito pensamentos nobres, também vão se manifestar no mundo em algum momento. Então, cuidado com a mente. O exercício do bem-estar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Então, exercício do bem-estar. Se você percebe aquela sua tendência de sempre ver o lado ruim das coisas, sempre reclamar, corrija isso internamente primeiro. Não vou usar mais essa palavra nessa situação. Não vou usar, essa palavra é pesada, essa palavra tem uma conotação assim, assim, assim. Eu quero mudar. Então você começa mudando os seus hábitos mentais. E aí sim eles se manifestam no mundo. Sistematicamente manter-se vigilante. Como é difícil, mas a tentativa. Contra os hábitos prejudiciais da autocompaixão. De novo o uso da palavra compaixão, mas entendam aqui a autocompaixão como a autocomiseração, a autovitimização, a dó de si mesmo. Da censura ao comportamento dos outros, ou seja, eu preciso julgar o outro, eu não consigo olhar para mim. Da autopunição, carrega a culpa. Da autodesvalorização,
a inveja e outros componentes do grupo das paixões, dissolventes e anestesiantes. Fique atento, fique vigilante, proponha-se a corrigir, a reparar, a mudar, a enfrentar. Preencher os lugares que ficarão vagos. Esse foi outro grande aprendizado do nosso estudo. Não é simplesmente tirar e deixar o vazio. Não é assim que funciona. Eu não vou abrir mão de algo que eu acho importante. Eu vou encontrar algo que realmente é importante para mim e faz aquilo ter um valor secundário. Então não é abrir mão de algo que eu considero importante e ficar vazio. Não. Eu não busco isso, eu não busco essa disputa, eu não me preocupo com essa questão material específica, não porque eu preciso me punir, eu sou um coitado, não vai dar nada certo para mim, porque eu não quero. Ah, mas por que você não quer? Porque eu vislumbro algo muito mais valioso. Eu quero aquilo. Não deixe vazios. Com a eliminação desses sórdidos comparsas mentais, preencha com o oposto. A presença do altruísmo, da fraternidade e do alto amor. Assim a gente consegue trabalhar os sicários da alma. Encerramos por aqui hoje, continuamos na próxima quinta-feira. Fechamento do capítulo 8, Sicários da alma. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Obrigado.